que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. You're a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos. Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Rodrigo, seu apresentador. E junto comigo está... Tiago. Diz aí, Tiago, viu algum filme bacana essa semana para indicar para os nossos ouvintes? Então, essa semana eu vi uma série de documentários chamada Batalha do Chile, do Patrício Guzmán. São 3 documentários ótimos sobre o golpe que se deu no Chile, lá nos anos 70. Ele começa com a direita fazendo de tudo dentro dos meios legais para minar o Salvador Allende. Aí no segundo, eles já deixam essa tentativa de aparentar que eles respeitam a democracia e começam a fazer de tudo mesmo para dificultar o governo, né? Eles fazem lockdowns, né? Os donos das empresas começam a fazer greve, começam a deixar a situação do Allende insustentável, até chegar ao bombardeio, né, ao Palácio Presidencial, né, que lá no Chile, as Forças Armadas jogaram bomba no palácio onde estava o presidente. E a pessoa fala assim, o Allende se suicidou. Balela, né? Imagina. Aí no terceiro, ele volta um pouquinho atrás e começa a falar do movimento operário lá no Chile. Essa série de filmes é sensacional, né? O Thiago Rossoni, que é amigo do programa, né? Ele tem um podcast chamado Kinoglass, que é todo voltado para documentário. Eu gosto de documentário, não conheço a linguagem, e aí eles estão no 5º episódio. Eles já falaram sobre 3 canções para Lenin, falaram sobre um filme do Jabor chamado Opinião Pública, um filme do Godard chamado Sons Britânicos, falou sobre esse, que é a Batalha do Chile, e o último que eles estão lançando é a Cordilheira dos Sonhos, que é um filme desse Patrício Guzmán, agora em 2019 ele retornando para o Chile. Eu gosto muito do documentário, gosto muito do podcast, então se você é como eu, que gosta de documentário, ou então, mais como eu ainda, quer conhecer mais sobre documentário, eu recomendo dar uma olhada nesse podcast e ver o filme. Os 5 filmes que eles apresentaram são muito bons, eu recomendo os 5. E você, Rodrigo, qual filme você viu essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Essa semana eu vi um filme que estava na minha lista. Sabe aquelas listas eternas de filmes que você tem e que em algum momento você vai retornar a essa lista e acabar riscando aquele filme? Então, esse programa de hoje me fez riscar esse filme da lista, que é o filme The Changeling, né? Que é o filme A Troca ou O Intermediário do Diabo, porque ele tem esses 2 nomes aqui no Brasil, né? Que é um filme de 1980, né? Dirigido pelo Peter Medak e com a atuação incrível do George C. Scott, né? Que ele conta a história de um homem, de um compositor, após a trágica perda da sua filha e da sua mulher em um acidente, acaba se mudando de Nova York para uma casa que estava à venda, alugando, que era patrimônio, né, que foi tomado como patrimônio, e ele vai morar nessa casa. Só que coisas começam a acontecer nessa casa. Olha, é um filme que me tomou muito, 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 porque eu me envolvi muito com o filme. Ele vai te envolvendo de um jeito muito bom mesmo, que envolve a gente por conta da direção, que é incrível,
A direção do Peter Medak é incrível. E a atuação do George C. Scott, que eleva o filme a um patamar que dificilmente eu vejo em filmes de suspense psicológico, porque não é basicamente um terror. Eu não considerei um terror, mas um suspense psicológico é aquele que te deixa apreensivo, sabe? Aqueles filmes que te deixam vidrados na tela, assistindo, querendo saber o que vai acontecer, querendo ver aquele mistério sendo desvendado. É um filmaço, então essa é a minha indicação da semana. E você nunca mais vai ver uma bola da mesma forma. Uma bola e uma cadeira de rodas. Porque a cena da cadeira de rodas é apavorante. Seguindo, já que você está falando de Casa Mal-Assombrada, né? Sim. Mistério do tema da semana. Gente, tema da semana, Casa Mal-Assombrada. E não é um tema assim de... Porque tem filmes de Casa Mal-Assombrada, né, Thiago, que não são basicamente terror, né? Tem filmes de Casa Mal-Assombrada terror, tem de comédia, tem de suspense, tem drama. É um tema que passa por vários gêneros, né? É um subgênero que se passa por vários gêneros, costurando vários gêneros. Exatamente por isso, ele é um dos mais bem conhecidos, né? Dos temas que a gente vai falar nesse outubro, no mês que a gente está falando sobre filme de terror, né? Ele é um dos mais conhecidos exatamente porque ele perpassa tantos outros gêneros, né? Mas mesmo fora do cinema, a gente tem casas mal assombradas, né? Elas são os fenômenos paranormais mais comuns que tem. O primeiro filme de Casa Mal Assombrada, e também o primeiro filme de terror, entre aspas, do cinema, é o Solar do Diabo, de 1896, do Georges Méliès. Nesse filme, o Mefistófeles aparece, invoca um caldeirão, e ele tira de lá uma garota, depois ele tira bruxas, esqueletos e um assistente que porta um tridente, e depois disso 2 cavalheiros aparecem na casa e são atormentados por essas figuras. O que gera o terror nesses filmes é a insegurança que a presença do fantasma gera, né? Porque assim, um assassino mascarado, você está vendo ele, né? E ele até pode ser combatido, muitas vezes assim, ele pode até ser imobilizado, né? Mas quando se trata de casa mal assombrada, você só tem um grupo que você pode chamar. Então, curta, né? De quase 4 minutos, aí tem 3 minutos e 20 segundos, né? Ele tem essa mistura também, que eu acabei de mencionar. Ele tem um toque cômico, até porque eu acho que o Méliès, ele tinha esse toque, né? Ele tinha essa coisa meio cômica, através de gestos, através de gestos e do rosto dele, né? Ele fazia muito tipo, oh meu Deus, aquela cara de, oh meu Deus, o que é isso? Sabe? E isso ajuda muito. E é muito envolvente. Ele tem uma maneira de mostrar isso nesse filme. E que foi, assim, não vou falar que foi copiada, mas eu senti certos elementos, características que foram utilizadas em um filme que a gente vai comentar hoje. Você acredita, Thiago? Eu percebi alguma coisa, sabe? Algumas coisas assim eu acho que o realismo fantástico, né, tá muito presente, né? E que o tema é tão utilizado, né, ainda mais nos Estados Unidos, eu acho que depois que Hollywood descobre que aquilo dá certo, se torna um boom imenso, né? Tem filmes e filmes fazendo a mesma fórmula, tem alguns outros filmes que destoam disso, né? Um filme que me fez ficar, que é dos clássicos, é Os Inocentes, né? Os Inocentes da década de 60, de 61, baseado no livro A Volta do Parafuso, de Henry James, né? Que tem essa casa, que tem uma assombração ali na casa,
E tem elementos que são utilizados até hoje, né? Que são os lugares escuros, batidas de algum lugar que você não sabe de onde vem isso. E isso é muito presente nos filmes de Mansão Mal-Assombrada. E também animais, né? Ou seja, um cachorro ou gato, que é muito utilizado em filmes de Casa Mal-Assombrada. Nos dois filmes que a gente vai comentar tem gato. Tem. Exato. São coisas, são elementos que eu acho que tornam um tipo de uma fórmula, algo que está quase sempre presente nos filmes de Casa Mal-Assombrada, que é aquele cachorro que está latindo pro nada, ou aquele gato que se assusta com o nada, começa a miar, começa a fazer aqueles, sabe? Também. Então, além das batidas de portas, choros, gritos, os animais são muito presentes nos filmes. Você falou do clássico dos Inocentes. Você tem também um outro, né, um que é de 27, que é o Gato Canário. Eu vi em alguns lugares o pessoal falando que esse foi o primeiro filme de Casa Mal-Assombrada, mas assim, tipo, o Méliès já estava fazendo assim, tipo, 30 anos antes. Tá. Então, antes da gente passar para os filmes escolhidos, que vocês devem estar ansiosos para poder saber quais são os filmes, eu gostaria de dar uma passada, sabe, uma pincelada em alguns filmes conhecidos ou até não conhecidos sobre o tema, né? Sobre casas mal assombradas. O que você acha, Thiago, da gente Acho uma boa. Essa passada? Acho uma boa. Vou até abrir aqui o meu Letterboxd para ver se a lista de filmes de casas mal assombradas que eu vi. Então, eu não vou fazer algo cronológico. Eu vou soltando alguns filmes e a gente vai comentando se gostou. Eu começo com o que foi um boom, né? Um boom bem grande, que foi o Invocação do Mal, né? Do James Wan. Ele foi um filme que eu acho que a gente estava meio carente de filmes que assustassem, sabe? Esse foi a primeira vez que eu assisti, caraca, que filme que me deixou tenso, sabe? Muito tempo que isso não acontecia em um filme. Eu tô falando só do primeiro filme, que o segundo já não vai muito para isso. Não vai muito para esse caminho de assustar. Também não tem a Casa Mal Assombrada, mas eu acho que o Invocação do Mal, ele trouxe esses elementos, né? Ele trouxe ainda mais, ele trouxe o elemento da mãe, né? A casa, ela pegava a mãe para poder fazer as coisas para ela, né? O fantasma que estava na casa, né? No caso. Você gosta desse filme, Thiago? Gosto e vi esse filme antes de ver entre aspas, o original, que é o MTV Horror, né? E eu gostei bastante. Gostei também do segundo, né? Mas assim, eu acho que o primeiro é bem legal, assim. Aquilo que a gente tá falando no outro programa, eu tenho problema com Patrick Wilson, porque o primeiro filme que eu vi dele foi o Meninamar.com, então eu fico com vontade de bater nele. Mas eu gostei bastante do filme. Indo para outro filme também que foi fez um certo sucesso, mas aí eu fico em dúvida se ele tem elementos de Casa Mal Assombrada, né? Mas aí a pessoa é assombrada, que é o Atividade Paranormal, o primeiro filme. Eu não vi. Né? Não viu? Não vi. Então, ele tem elementos de Casa Mal Assombrada, né? Tem batidas, tem lustre caindo. Mas aí acabei dando um pequeno spoiler da pessoa ser mal assombrada, né? Então ele mistura esses dois elementos de assombração, de coisas mal assombradas, de coisas sendo, digamos, caçadas, né, por um demônio específico, e utiliza muito bem. Falo novamente, o primeiro filme, porque os outros filmes, os outros milhões de sequências que saíram e derivados que saíram, não faz jus ao que foi o primeiro filme. Porque é um filme simples, é um filme muito simples, mas que é muito bem feito mesmo. Outro filme que eu assisti,
reassistir essa semana, mas que não é muita recomendação, apenas pelo envolvimento dele, é A Casa. Não sei se você já assistiu, que é um filme uruguaio. Não. Que ele é feito num take só. Ele é legal por conta disso, por ele ser feito em um só take. Né? Ele tem aí 1h20 mais ou menos, que é justamente um filme feito em aquela câmera em primeira pessoa, que é uma menina entra numa casa e começam a acontecer coisas na casa. Né? Até teve um remake americano com a mais nova das irmãs Olsen, que faz aí a Feiticeira Escarlate. Elizabeth, que é Silent House, né? Em inglês ficou como Silent House, mas o original é o uruguaio. O Silent House é melhor, olha, é um remake melhor do que o original. Melhor do que o original. O original, ele falta o principal elemento, que é o suspense. Você fica o tempo, pelo menos eu quando eu assisti, eu fiquei assistindo, tá acontecendo, caraca, sabe, as descobertas não chocavam tanto. As coisas acontecendo não te prendiam. Eu acho que se não prende, o filme perde um pouco o que ele está querendo te atingir, né? Em espanhol, A Casa Silenciosa. Em português ficou só A Casa. É igual em inglês mesmo. Silent House, aí A Casa Silenciosa. Em português ficou só em A Casa. Outro filme também que me marcou muito de Casa Mal Assombrada, marcou muito a minha infância, que é uma animação, que é A Casa Monstro, né? Que eu sentia um medo de assistir aquele filme, mas eu adorava aquele filme, aquele desenho, né? Uhum. É justamente isso, é uma alma que se prendeu à casa e a casa fica mal assombrada por conta disso, né? Não é spoiler nenhum aí falando sobre isso, mas é um filme que tem elementos de terror muito bem feitos, né? Ele tem esses elementos assim como você falou da troca, né, do intermediário de diabo, você vai ver uma bola de um jeito diferente. Você tem medo de uma bola de basquete, sabe? Porque justamente isso, brinca com crianças, né? E essa brincadeira entre o filme e a criança que esteja assistindo. Tipo, eu coloquei os meus sobrinhos para assistir, eles adoraram, mas ficaram com medo do filme. Isso é muito bom, porque é justamente isso. Mansão uma Casa Mal Assombrada, mas tem filmes de comédia, tem filmes de animação, filmes de suspense. E isso é muito rico para os filmes. Outro filme, também clássico da sessão da tarde, que é o nosso queridíssimo Beetlejuice, né? Que ele tem aí uma casa mal assombrada pelo próprio Besouro Suco e pelo casal também, né? É um filme que eu demorei muito para assistir, muito. Eu fui assistir recentemente, eu assistia trechos dele, trechos, toda vez que eu ligava a televisão e, cara, tá passando Beetlejuice, estava já na cena da dança na mesa. Sim. Tava sempre nessa cena. Eu falei, caraca, quando é que eu vou conseguir assistir esse filme todo? Foi assistir tem nem um ano. Eu consegui assistir Os Fantasmas Se Divertem. E pegando carona tem o nosso queridíssimo Gasparzinho, né? Com seus 3 tios aí assombrando a casa. Né? Tem outros filmes, tem O Iluminado, né? Que tem aí, que não é uma casa, é um hotel mal assombrado. Já aumenta a casa, não é somente uma casa, né? Um hotel overlook, né? Que eu gosto bastante também do Iluminado. Tem uma das melhores cenas de elevadores que se tem dito aí. E tem filmes como eu queria muito assistir, que é Amityville. Foi o primeiro filme que eu vi essa semana para me preparar para o podcast. Foi o primeiro, eu não vi o segundo. Eu gostei, mas assim, eu gostei mais do tratamento que o James Wan deu lá no Invocação do Mal. Tem um filme que me envolve muito quando eu assisti, me envolveu muito quando eu assisti, que foi A Chave Mestra. Eu gosto muito desse filme, porque ele envolve outras coisas, que não somente, né, Casa Mal Assombrada, envolve
voodoo, feitiçaria, um monte de coisas. E ele tem um elenco incrível, né? Tem um elenco que é a Jenny Rowland, o Peter Sarsgaard, Kate Hudson e o John Hutt, né? Pronto, tá feito o nosso Esse filme é bom. o nosso filme. É muito bom, né? Esse filme é bem bom. Por acaso eu gosto desse filme também. Gostei muito da pegada de que ele mistura algumas coisas típicas lá da Louisiana, né? Lá de Nova Orleans. Sim. É legal esse filme. E só uma coisa aqui rapidinha também, que eu acho que o pessoal já tá de saco cheio de escutar minha voz. Mas saiu uma pesquisa recentemente dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Eu não sei se o Thiago chegou a ver. Não. E o filme que tá no primeiro lugar é um filme de Casa Mal-Assombrada, que é A Entidade. Eu vi esse filme essa semana. É bom esse filme. É muito bom, né? Uhum. É muito bom, e ele ficou em primeiro lugar dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Engraçado que depois veio o Sobrenatural e depois veio Invocação do Mal. 3 filmes de Casa Mal-Assombrada, né? O Sobrenatural nem tanto, porque a pessoa é mal-assombrada, não diria totalmente a casa. Mas foram considerados os mais assustadores de todos os tempos, de acordo com a pesquisa. Ainda estou abrindo aqui, porque minha internet está meio ruim. A Barbara Hershey, que é mal-assombrada, né? É muito tenso. Nossa, eu vi esse filme. Eu vi agora, Quando é que foi que eu vi? Deixa eu ver. Eu vi esse filme, acho que foi na quarta. Cadê? Deixa eu ver. Foi. Não tinha visto? Não. Eu vi pela primeira vez no dia 14, na quarta-feira. E fiquei. Ele é tenso esse filme. Bem tenso. Ele é muito tenso. Ele tem essa. O James Wan, ele tem um jeito bom de fazer. Eu tô falando da Entidade. Ah, da Entidade, peraí. Você estava falando de Sobrenatural. Não, Sobrenatural não sei se eu vi. Cadê? Sobrenatural? Da Barbara Hershey. Com a Barbara Hershey, com o Patrick Wilson. A Barbara Hershey também trabalha nesse filme, no Sobrenatural? Deixa eu ver aqui. Peraí, qual é a entidade que a gente tá falando? A gente tá falando de outra entidade. Então. É com a Barbara Hershey, mas só que é de 82, é do Sidney J. Furie. Não, o Sobrenatural que eu tô falando também é com a Barbara Hershey, mas com a direção do James Wan. Eu tava falando é Enigma do Mal o nome do filme que eu vi. É Sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural de 2010. É o Insidious? Tá, não, eu gostei. A gente confundiu aqui, eu tava falando de um filme que é tenso. Esse daí esse também é tenso, assim, é do garotinho, né? É o do garotinho. E mais uma vez eu fico falando pro garotinho sair do quarto, porque o Patrick Wilson tá no mesmo quarto e não é bom ele ficar lá. Pervertido. Patrick Wilson pervertido. Mas a entidade, o que ele deixa muito tenso, assim, eu reassisti essa semana também. Eu já assisti esse filme várias vezes. Eu não assisti ao segundo, porque me recusei. Mas o que deixa ele muito tenso também são os vídeos, que parecem muito reais, né? Os vídeos das famílias, eles parecem muito reais. A cena do afogamento, eu tenho pavor de morrer afogado. Eu tenho pavor de morrer afogado, morrer queimado. Então, eu acho que mexeu muito com os meus medos pessoais, né, de mortes, porque me fez imaginar, cara, como é que deve ser morrer queimado, como é que deve ser morrer afogado, você não conseguir puxar o ar, sabe? Então, eu acho que isso foi o que me deu muito medo e apreensão assistindo ao filme, né? Fora que o Bugman é maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu fiquei chocado, porque assim, tipo, a Barbara Hershey fez 2 filmes, assim, tipo, chamado Entidade, assim, tipo, esse Enigma do Mal, de 82, e depois ela vai fazer esse Sobrenatural de 2010, né? E então, se você já viu o Sobrenatural, você dá uma olhada nesse, esse daí é bem forte, porque ao contrário, assim, tipo,
dos filmes que tinham na época de Casa Mal-Assombrada, como Poltergeist, que primeiro eles são engraçadinhos, legais e tal, que nem né, eles fazem amizade com a Caroline e tal. Nesse daí não, nesse daí o fantasma já começa estuprando a Barbara Hershey. Pra você ver a tensão. Aí ela fica apavorada porque ela sente um homem enorme em cima dela, não consegue fazer nada, aí ela sai, foge com os filhos, vai bater na casa de uma amiga, aí vai ficar na casa dessa amiga, só que o fantasma continua perseguindo ela. É muito bom e muito tenso, assim. Eu acho que os que eu vi para me preparar para essa semana, esse foi o que eu mais gostei. Tem um filme que também é de Casa Mal-Assombrada, que eu gosto também, que é o Morte do Demônio, de 81, né? Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, né? O Evil Dead, do Sam Raimi, que é um dos que eu mais gosto, junto com o Iluminado, junto com o Changeling que você falou, junto com a entidade, o Enigma do Mal que eu vi. E junto com um que a gente vai falar daqui a pouco, e espero que o Rodrigo tenha gostado, assim, ele não me falou, mas espero, porque assim, é o meu filme de horror favorito, então vamos ver como é que vai ser. Você tocou em Evil Dead, né, A Morte do Demônio. Nossa, eu gostei muito mais do remake que saiu em 2011. Eu, por acaso, gostei dos dois. Todo mundo. Eu não consegui. Eu não conseguia, não sei. Eu não sei se é muito trash pra mim. Não sei. E olha, eu gosto de filmes desse jeito, dessa pegada. Mas eu não sei. Não sei. Eu posso ser meio. Às vezes eu sou meio esquisito, gente. Vocês aqui que escutam, eu sei que já sabem disso. Eu sou meio louco. Quer mais alguma coisa ou a gente já pode passar para os filmes? Pode passar? Então tá. Então, mas antes de a gente entrar nos filmes, eu só queria dar um aviso aqui que esses dois filmes que a gente vai discutir foram lançados pela Criterion, aquela empresa que só lança filme cabeça intelectual aí, ó, viu? Filme cult a gente vê por aqui. Filme cult a gente vê por aqui, com certeza. Com certeza. Mas onde é que eu tava? Mas então vamos lá para os filmes. Rodrigo, qual foi o filme que você indicou para mim? O Solar das Almas Perdidas, de 1944. Vamos falar sobre O Solar das Almas Perdidas, mas antes, vamos ouvir o trailer. This is the voice of the uninvited. It's coming from downstairs. It comes from everywhere and nowhere. A house of terror on the haunted cliffs of Cornwall, where the uninvited walk unseen by men. Yet a cat arches its back in fright. Flowers are withered by the touch of an unseen, malignant hand. Candles flicker and die as a ghostly chill fills the air, and the living are clutched by the icy horror of the restless dead. Stop, Pamela. Don't go near that door. The Uninvited, Dorothy McCardle's gripping novel of the supernatural, comes to the screen, starring Ray Milland, Ruth Hussey, Donald Crisp, with Cornelia Otis Skinner, and introducing the exciting beauty of Gail Russell, whose first love is shadowed by the specters of the past. Stella, what is it? Are you ill, Stella? Quiet. Leave her alone. Oigan. Stop her, Scott. Shh. She's in a trance. I saw this happen once before at a seance. I thought it was a fake. But this isn't. I know. It's dangerous. O filme foi dirigido por Lewis Allen, com roteiro de Dottie Smith, Frank Partos e baseado no romance de Dorothy McCardle. Ele é estrelado por Ray Milland, Ruth Hussey e Alan Napier. Você sabe quem é esse Alan Napier? Não. É o Alfred da série do Batman? Do Batman. Ele que faz o Dr. Scott, daquela série do Batman dos anos 60. É ele que... Meu Deus. Mentira. Então, a sinopse. Roderick e
Pamela Fitzgerald são irmãos em férias que descobrem uma mansão abandonada na costa inglesa. Eles compram a casa, mas o encanto dos Fitzgerald diminui quando ouvem histórias fantasmagóricas sobre a mansão. Eu gostei do filme. Eu achei que esse filme mistura bem assim, algumas coisas de suspense, algumas coisas de terror, com efeitos especiais bem interessantes que eles usam, né? Muitas vezes, principalmente no que diz respeito a filmes de terror, né? As pessoas falam que quanto menos é mais, né? Assim, você não precisa ver a entidade para você ter medo, né? Você só precisa ver os efeitos que ela causa. E nesse daí tem muito disso, mas aparece o fantasma que está assombrando a casa. E eu gostei de como foi feito esse efeito. Eu achei bem realizado. Há também alguns elementos cômicos, eu acho que principalmente dado ao carisma do Ray Milland, que é um ator mega famoso, né? Ele fez alguns filmes que eu gosto muito, como Farrapo Humano, o Disque M para Matar, né? São dois filmes dele que eu gosto muito. O final é bom, eu me surpreendi com o final. Eu acho que eu só consegui ter uma ideia de o que aconteceria no final, assim, lá já chegando no momento final, lá na última meia hora. Mas meu problema com o filme é que o personagem do Alan Napier se chama Dr. Scott e eu não consigo. Eu ouvi o El Goro falando disso num episódio que ele fez sobre esse filme e eu falei assim, cara, eu também tive isso, porque fala em Dr. Scott, eu lembro do Rocky Horror Picture Show, que o Dr. Scott é um personagem desse filme, aí todo mundo fala assim, Dr. Scott, ele, Janet, Brad, sabe, tipo, aí você fica aí sempre que fala o pessoal fala assim, Dr. Scott, aí você fica lá, Janet, Brad, Rocky, por aí vai. Mas eu gostei muito do filme. É aquilo que você falou lá no começo do programa, né, dos animais. Você tem um cachorro que acaba fugindo da casa, e aí depois vem um gato, e o gato morre de medo de subir as escadas lá da mansão imensa. Sim, ele mistura bem, né, esses elementos. Eu também gostei do filme, tem minhas ressalvas. Não é do Scott. Não é do Scott. As minhas ressalvas estão justamente no Ray Milland. Assim, eu gosto da coisa meio cômica. Eu não vou esconder aqui que eu ri muito naquela cena do não fica apavorado, hein? Ó, não fica com medo, não. E ele morrendo de medo. Eu falei, ali foi muito bom. Morrendo de medo. Ó, não fica apavorado. Eu tô calma. Sabe, ele falando pra irmã, pra Pamela, eu sei que você tá com medo, não fica com medo, não. Não fique com escândalo. Mas eu não tô fazendo escândalo, eu tô bem, sabe? Botar a figura do eu acho interessante, eu achei muito interessante colocar a figura lá na década de 40, né? Colocar a figura do homem com medo e a figura da mulher, ela tá com medo, mas não é o mesmo medo que o homem tá. Eu achei isso muito interessante, essa inversão, né, de proteção. Eu não digo de proteção, mas de figura do medo, de quem mais sente medo, sabe? Corta aquele negócio de que homem não pode não ter medo. Homem não tem medo, homem não chora, sabe? Eu acho que cortou muito por conta das reações dele, não por conta das falas, porque na fala ele tá a pessoa mais corajosa do mundo, né? Mas nas reações ele tá com muito medo, tanto que se esconde embaixo da coberta. E eu pensando, eu iria fazer a mesma coisa. Se eu escuto um barulho de madrugada na minha casa, eu não saio da cama. Não saio. Eu fico escondidinho ali até o barulho acabar. Pode ser um gato passando. E aqui é gato passando a noite toda, é barulho de manga caindo no teto, então já dá para imaginar os sustos que eu levo de madrugada, né? Então, não é ninguém chorando, ainda bem.
Ninguém chorando ou gritando, porque senão nem dormiria. Mas eu achei muito interessante também os efeitos visuais. Nossa, muito bem feito, né? Muito bem feito. Aquele efeito da fumaça e depois surgindo a mulher, né, propriamente dita. E também a gente vai indo junto com o mistério do filme. Como o Thiago falou, a gente vai se envolvendo e só descobre a trama lá pro final mesmo, né? Descobre o que está acontecendo realmente lá pro final, né? E acaba dizendo Grande Scott também no filme. O personagem do Ray Miller, Grande Scott! E não foi pro Scott. Mas e eu acho que colocar uma casa como quase uma protagonista, né? Porque ela acaba se tornando um personagem do filme, né? Antes vazia e depois com a mobília, com os personagens dentro dela, em frente à praia, em frente a um penhasco. Mas eu acho muito bem construída, sabe? Eu acho o roteiro, ele tem algumas coisas que parecem ser abandonadas, tanto que em alguns momentos eu fiquei confuso com o filme. Não sei se aconteceu a mesma coisa com você, Thiago, mas comigo algumas coisas eu fiquei com bastante confusão no meio do filme. Eu não sei o porquê, eu não consigo te falar o porquê de ter ficado confuso em algumas partes, mas ele me deixava tipo, eu não sei pra onde tá indo, eu não sei pra onde tá seguindo isso, a trama, sabe? Mas quando foi chegando pro final, eu fui me entendendo, me colocando na trama, sabe? Me colocando nos trilhos de novo. O filme foi me colocando nos trilhos novamente, que eu tinha perdido, sabe? E isso algumas vezes me desinteressou no filme, né? Tipo o romance entre o Roderick e a Stella, o possível romance ali, achei, sabe, meio desconexo. É claro que não sei, pode ser uma implicância minha com isso estar acontecendo. Posso só fazer um parênteses rapidinho? Você falou do romance do Roderick com a Stella, e você vê ele gritando, Stella, Stella. Eu falei assim, o que é isso? É bom de chamar desejo? Desejo. Eu pensei a mesma coisa nessa cena. Eu falei, Stella. Eu pensei a mesma coisa, Stella! Sabe? Vai sair o Marlon Brando gritando aí do nada. Mas eu achei meio forçado, meio uma forçação. Foi. Sabe? Colocar isso no filme, né? Tanto que a Pamela falou, mas você não odiava ela tanto quanto eu odiava. Que foi meio do nada, sabe? Aconteceu meio do nada. Outra coisa que tava indo para algo meio xenofóbico, eu diria, né? Da cigana espanhola. Sim. Vai caminhando para algo xenofóbico, foi meio que consertado, digamos assim, pelo próprio filme, ainda bem. Eu já anotei assim, falar, reclamar da xenofobia no podcast. Aí o filme olhou pra mim e falou, descansa, militante. Mentira, tô brincando. Não, porque justamente esse personagem, a cigana, a gente muda a impressão que a gente tem dela do começo, aí no final é uma ideia que a gente tem completamente diferente, né? Sim, isso é muito bom, sabe? Lá pra década de 40, eu gosto de falar isso de voltar, porque a gente tá num país, né? Numa Inglaterra que estava em guerra, né? Ela estava em guerra, ela já estava participando da guerra, tem lá as suas xenofobias, sim, mas que trata mesmo que seja uma coisa lançada, né? Porque coloca os personagens, por exemplo, 2 personagens que são xenofóbicos, né? Por conta de suas falas, aquela espanhola ruim, aquela espanhola do mal, aquela cigana espanhola de não sei o quê, porque tem o preconceito contra os ciganos, primeiramente contra os ciganos,
Né? A gente lembra da época da Inglaterra lá de 1600, 1800, né? E contra a Espanha também, contra os espanhóis também. Mas o filme consegue não deixar isso no ar, né? Consegue fechar esse arco bem. E o filme ele é bem envolvente, né? Ele tem uma utilização do som bem feita, né? É aquilo que você falou, Thiago. A gente não precisa ver para sentir a espinha gelar um pouco, sabe? A gente não precisa ver aquilo acontecendo, porque você só escuta os gritos, você fala, eita! E você vê a Pamela vindo, você vê que não é a Pamela que está gritando, fala, cara, e isso ecoa pela casa toda, só termina ao amanhecer. Filho, se eu tivesse nessa situação, eu já não estaria nessa casa mesmo. E ela tá lá 3 semanas sozinha. Cara, quando eu vi isso, quando ela chega e fala assim, eu fiquei 3 semanas aqui, eu falei assim, caraca, não ia ficar. Não ficaria mesmo. Imagina. Eu tenho. É engraçado que eu amo ver filmes de terror, eu amo ver essas coisas. Alguns filmes me deixam com noites mal dormidas mesmo, eu gosto. Engraçado. Mas eu tenho um cagaço de fantasma. Tremendo. Se eu ficasse ouvindo 3 semanas esses gritos, eu não ficaria nessa casa mesmo. Eu venderia um coisa de prata que teria naquela casa e sairia daquela casa e ia para um hostel. Pronto. Acabou. Eu iria para algum lugar porque eu não ficaria ali. Mas gostei do filme. Foi uma boa surpresa. Foi uma grata surpresa. Não gostei muito do final. Não vou falar. Não. Mas acho que foi... O final, né? Final. Não o final, assim, tipo, de resolução do mistério, mas aquele final... dos quatro na porta, né? Eu também não. Exato. Eu achei meio do nada. Meio do nada e meio do nada também o outro par. Não, principalmente aquele outro par. Sabe? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostaria de destacar, é a atuação da Cornelia Ott Skinner, que faz a Miss Holloway. A mulher é uma rouba-cenas incrível. Uhum. Ela, pra mim, ela surge pouco, aparece pouco, né? É a detentora do mistério. Pra mim, ela é a detentora do mistério. E que tá incrível no filme. Incrível. Fui pesquisar outras coisas da atriz, né? Se eu já tinha visto algo da atriz, não tinha visto nada, e ela fez pouquíssimas coisas. Ela fez 10 filmes. Sabe, pouquíssimas coisas e estava muito bem no filme. Muito bem mesmo. Só queria deixar esse destaque aqui para ela, porque ela merece. Eu vi, nem lembro qual que foi o papel que ela fez. Eu vi Enigma de uma Vida, que é com ela, mas eu não lembro dela no filme. Também, assim, esse filme é de 24 anos mais tarde. Uma coisa interessante desse filme é que tanto o Guillermo del Toro quanto o Martin Scorsese listaram esse filme como um dos seus favoritos de filme de terror, né? O Guillermo del Toro elencou 6 filmes favoritos de filme de susto, né? O Fright Flicks, e o Martin Scorsese elencou 11 filmes mais assustadores de terror de todos os tempos, e os dois lembraram desse filme. Tem um filme chamado Casei-me com uma Feiticeira, do René Clair, de 42, com a Veronica Lake, que as pessoas atribuem que foi meio que a inspiração pro Feiticeira. Sabe aquela série Feiticeira? No nariz, então, tudo. Exatamente. Foi esse filme, Casei-me com uma Feiticeira, que me inspirou essa série de 64. O set do interior da mansão e as escadas e o sótão foram usados desse filme, desse Casei-me com uma Feiticeira. Caraca. Eu não tinha reparado nisso, assim, reparei isso. Uma outra curiosidade, a gente falou dos efeitos especiais.
O diretor do filme, o Lewis Allen, ele queria que não aparecessem os fantasmas, né? Ele queria deixar todas as aparições sobrenaturais para a imaginação dos espectadores. Né? Quem vetou foi justamente a Paramount, que resolveu fazer, e foi realmente muito interessante a forma como ela aparece, né? Curiosamente, quando o filme foi lançado na Inglaterra, eles cortaram os fantasmas. Vamos passar para o próximo? Qual foi o filme que você escolheu para mim, Thiago? House, de 77. Vamos falar sobre House logo depois de ouvirmos o trailer. House. 私はあなたを救えなかった。I see in your eyes where tomorrow is hiding in my heart. There's a bell ringing loud at the touch of your lips. Down the rainbow, I'm sliding. Little arrows keep falling as thick as a cloud. 眩しくて怖いのよ、日の光が。House foi dirigido por Nobuhiko Kobayashi, com o roteiro de Shikatsura, baseado na história original de Shigumi Yobayashi. Atuam no filme Kimiko Ikegami, Miki Jimbo e Kumiko Oba. Vamos para a sinopse do filme. A trama acompanha uma estudante viajando para o campo junto de 6 colegas de classe para passar as férias na casa de uma tia que não vê há anos. Lá, a turma de garotas se depara com forças sobrenaturais, precisando lutar desesperadamente para não serem consumidas pela house, ou seja, pela casa. Agora o veredito, que rufam os tambores. Eu gostei do filme. Gostei muito do filme. Né? É um filme muito louco. Muito, muito louco. Mas ele é louco por ele ser louco, por ele ter essa pegada meio experimental, porque tem muitos elementos no filme, né? Não somente elementos de Casa Mal-Assombrada, mas elementos de composição de cena, elementos de edição, muitos elementos, até experimentais, que fazem valer o filme. Eu tinha, para você ouvinte que está escutando isso, eu tinha um certo preconceito em assistir a esse filme, até que o Thiago bateu o martelo e falou: essa vai ser a minha escolha para Casa Mal-Assombrada, e eu preciso que você veja esse filme, porque é um dos meus filmes de horror favorito. E eu só postergando, eu falei, não acredito, não. Ele me mandou o trailer, eu falei, não acredito, Thiago, não, por que isso? Por que você vai fazer isso comigo? Você me odeia? Você não gosta de mim? É isso? Eu queimei a língua, mordi a língua, porque o filme é um filme que eu gostei muito. Um filme que com certeza eu vou rever, porque ele, como eu disse, ele tem elementos que valem muito a pena pro filme. O filme pra mim não é tanto... É um horror que você dá algumas risadas no filme, mas gostei muito da indicação, Thiago. Ele tem algumas coisas que eu vou levar pra vida que eu nunca vi em filmes, como, tipo, tem uma menina que tá piscando, e quando ele troca a cena, a outra aparece de ângulos diferentes, mas aparece de ângulos diferentes porque tá como se fosse a menina que estivesse piscando. Eu falei, que genial! Por que essa cena não dura o filme inteiro? Mentira, porque senão ia ser uma bagunça tremenda. Claro que o filme tem lá as suas bagunças, mas são bagunças que são incríveis.
essa cena do tipo do piscar de olhos. E acabou que quando acabou o filme eu fui piscar, eu falei, ih, é assim mesmo. Você vê de ângulos diferentes, né? Tem personagens carismáticos. A minha favorita é a Kung Fu. Claro. Que eu acho favorita de... Eu sabia. É a Fanta e a Kung Fu. São as minhas duas favoritas. E como elas têm nomes, né, próprios para aquilo que elas fazem. Sweet, Kung Fu, Fanta, Mac. Mac por conta de McDonald's? Não, de estômago. De estômago? É. Estômago. Verdade. Eu liguei pra McDonald's, olha só. Também. No começo mas aí elas explicaram. Elas explicaram, verdade. A Gary. Parece os 7 anões, né? Pois é. Cada personagem, né, ali tem uma característica diferente e que está relacionada ao seu nome. Né? Tem a Mac, que come, né, stomach. Tem a Gary, que não foi traduzida pro português, mas como se fosse professora, que é a que sabe tudo, que tem alguma explicação científica para isso estar acontecendo. Né? Tem a Sweet, que é uma fofa, né? A Fanta, eu também colocaria ela como fofa, como Sweet. Eu não sei se é porque é uma das minhas favoritas, mas eu gostei muito da personagem. Muito. Tem a Kung Fu, que o nome já diz, né? Tem a sobrinha, propriamente dita, que a tradução dela é Gorgeous, mas isso é muito sentido no filme, porque até tem uma brincadeira entre as personagens. E tem a Melody, que é apaixonada por música. Né? Cada uma delas acabam, um pequeno spoiler, né? Acabam sendo consumidas pela casa através dos seus nomes, né? Através do que cada nome quer dizer. Já é um spoiler aí meio jogado aí, desculpa você ouvinte que nunca assistiu a essa obra incrível, que eu gostei muito. O Thiago deve estar soltando fogos e fogos e fogos de artifício, né, por eu ter mordido a língua e por ter gostado do filme, mas ele usa algumas coisas, tipo o professor é um babaca. É um banana. É um banana. Literalmente. Gente, aquela cena... É um cacho de banana. Não, essa do cacho de banana e a descendo a escadaria numa panela, gente, olha... Eu falei assim, eu não vou ver mais não, tô desistindo. Não vou ver mais não. O que é isso, gente? E foi um filme que eu fiquei voltando. Eu não faço isso em filmes. Gente, eu não faço isso, eu não fico voltando. Mas esse filme eu voltei tantas vezes, em tantas cenas. Eu falei, não, eu vi alguma coisa que eu achava muito... O que é isso? Ou o que eu achava, por exemplo, a cena que eu já mencionei do olho. Eu voltei, eu falei, quero ver isso aqui de novo. A cena do fogo, eu não vou especificar, mas a cena do espelho fogo também eu gostei muito. Gostei a cena dos olhos do gato brilhando, do floco de neve brilhando. Brilhava, eu falei, vai acontecer merda. E a tia, né, que é um elemento aí bem bom, bem utilizado no filme. É uma figura quase fantasmagórica. Tanto na história antes dela ser vista mesmo pelas amigas, né, da Oxá, mas ela já era uma figura meio tipo fantasmagórica, algo assombrado, né? Eu gostei muito. O diretor, ele se utilizou de tantas coisas, né? Tem stop motion, tem cinema mudo. Nossa, que incrível! Ele utiliza o cinema mudo no meio da trama. No cinema mudo, ele usa, aparentemente, a Academy Aperture, né? A proporção de tela igual ao dos filmes mudos, né? Uhum. Que é 1 por 1,37. Sim. Né? Que foi o primeiro modelo de filmagem. Tem uma determinada cena que ele usa assim, praticamente todos os tipos de transição de tela possível. Ele usa a íris, aquela bola que fecha, que abre, fade out, aquela hora que
tá num troço, de repente parece uma porta abrindo e já corta para outra cena. Ele usa matte painting, né, que é aquelas pinturas no que é cenário, né? O filme todo, não apenas você, mas assim, até próprias garotas sabem que elas estão num filme de terror, né? Tanto que uma fala: "Ah, isso parece um filme de terror". A prof que fala. Essa consciência, né, muito antes do Wes Craven fazer os dois ótimos, né, tanto o Pânico quanto o New Nightmare, você já tinha o Zé do Caixão 10 anos antes fazendo as coisas dele, mostrando isso aqui é filme. Mas nesse caso você tem animação, você tem efeitos de vídeo, você tem closes. O cara, eu posso fazer rapidamente, posso fazer um histórico sobre o Nobuhiro Obayashi. Ele era um diretor de filme experimental. Ele fez vários filmes experimentais. Eu vi um agora, ontem, antes de me preparar para o programa, chamado Emotion, que ele experimenta bastante e ele faz várias referências, várias reverências, melhor dizendo, aos filmes da Nouvelle Vague, em especial no Acossado, né, com Jump Cut. Aí, eu não sei porquê, ele acabou sendo contratado para fazer uma série de comerciais de colônia. Ele até tem um que ele fez com Charles Bronson, que é o mais famoso deles, assim, tipo, é um troço completamente doido. Você chegou a ver? Eu botei lá no Facebook. Eu tenho asco do Charles Bronson. Então, a Torro, aquele estúdio que lançou o Godzilla, de olho no que os americanos estavam fazendo, acabam chamando ele para fazer um filme, né? Eles contrataram ele para fazer um filme tipo o Tubarão do Spielberg. Não que o filme que ia ter tubarão, né? Seria como um blockbuster que eles queriam fazer, né? É engraçado que o pessoal conta, não, tubarão, aí você fica pensando, o que House tem a ver com tubarão? Não, eles queriam fazer um blockbuster. Uhum. Aí, os amigos dele, mais ligados ao cinema experimental, estavam reclamando que ele devia fazer coisas mais experimentais e tal. Os amigos mais comerciais que ele conheceu com o filme queriam que ele fizesse um filme mais sério, um filme à la Kurosawa, à la Ozu. Aí um grupo ficava puxando de um lado, o outro grupo ficava puxando do outro. Ele falou assim: quer saber, que vocês que se danem, eu vou fazer o que eu quero. E aí ele fez esse filme. E por acaso, quando você disse lá atrás que o filme é baseado numa ideia original da Shigumi Obayashi, a Shigumi Obayashi era filha do Nobuhiko. E ele conversou com ela para falar sobre o que ela tinha medo e tal. Aí ela contou essa história, né? Contou os elementos assim, tipo de terror. E aí você pode até ver algumas coisas que são bem coisas do imaginário infantil. Uhum. E aí ele fala, né, que assim, quando você é adulto, né, você tem a ideia de que as coisas têm que ser certinhas, têm que ser limitadas, tudo bem delimitado. Quando você é criança, não. Então, ele se aproveita dessa situação para fazer um filme. No final, nenhum diretor do estúdio aceitou fazer esse filme. Aí ele começou a fazer campanha para que ele fosse o diretor do filme, e ele acabou dirigindo. Interessante, né? A história, foi isso que você falou. Alguns elementos, eu acho que até pelos olhos da Fanta, tem muito isso, né? De fantasia, né? Aquele príncipe do cavalo branco vindo buscar. Eu li muito aquela parte. Tom. E o professor vindo buscar ela no cavalo branco. Eu acho que está muito relacionado aos olhos da Fanta, né? Eu acho que a filha dele está muito... Claro que não somente na Fanta, mas está bem representada ali nela, né?
Isso é muito interessante de saber e até de notar quando a gente sabe dessa história. Você falou do professor chegando no cavalo branco, e uma das coisas, num dos podcasts que eu ouvi para me preparar, o pessoal fala que uma das lições que você aprende desse filme é você nunca acreditar na promessa de homem, né? Porque o pai prometeu uma coisa para Gorgeous, não cumpriu. O noivo da tia prometeu uma coisa para ela e não cumpriu. O professor prometeu uma coisa para as garotas e também não cumpriu, né? Então você vê que promessa de homem não é muito... Não é algo para se considerar muito, não. Mas uma coisa que eu gostei, uma cena que eu gostei muito, que me chamou muita atenção, isso muito devido à edição, é a cena que a Fanta tá falando e aparece e surge um cara do lado dela comendo um macarrão. Sim. Ai, que um coisa urso incrível. E um urso atrás dele. E um urso atrás dele, né? Parado, também fantasiado fantasiado com roupa de cozinheiro, né? Sim. Eu achei muito interessante essa cena. Uma coisa também assim, claro que teve coisas que eu não gostei no filme, né? Uma coisa que eu não gostei foi a trilha sonora constante e alta do filme. Isso me atrapalhou muito. Muito. Quando ela saía, eu sentia um certo alívio. A única, assim, uma parte que eu gostei da trilha sonora foi uma parte que parecia Beatles tocando. Que foi exatamente a parte do professor em cima na panela. Dentro da panela. Né? Que começou o cara lá, um coroa descascando as coisas junto com uma menina. Essa menina, rapidinho, essa menina é a filha. É a filha dele. Do Bayashi. Olha só. Só não sabia, tá vendo? Mas é muito interessante isso. Muito. Essa cena é muito boa. Mesmo tendo esse tom cômico, que o cara é atropelado por uma panela, é atropelado por um carro dentro de uma panela e depois volta pra escada. É legal esse stop motion. Mesmo sendo essa cena que destoa de algumas coisas, é interessante. Mas a trilha sonora voltando, ela me deixou, que não dava vontade de tirar. Por que não tirou essa trilha sonora alta e que, sei lá, sabe? Pode ser foi uma coisa que me incomodou no filme, né? Mas os efeitos do filme, tanto teve a cena do piano me chamou muita atenção, aquelas cenas dos dedos tocando, para não dar spoiler, dos dedos tocando o piano, incrível. Eu fiquei pensando como é que ele fez aquilo, como é que ele fez isso, sabe? A Fanta ficando vejo. É quase um proto chroma key, né? Pareceu muito, né? Pareceu também para mim uma inclusão, filmar separados e depois juntar as duas cenas, sabe? Mas estava tão certinho, tão bem feita aquela cena, que eu achei muito do caralho. Não querendo xingar, mas já xingando muito do caralho. Muito mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção, continuando na cena do piano, o próprio piano propriamente dito, engolindo uma certa personagem, também eu achei interessante. A cena final, que tá a Fanta e a Prof na sala, e começa a surgir o surgimento daquela água vermelha. Gente, como é que fez aquilo? Muito bom. Muito boa aquela cena. Muito boa mesmo. Sabe? Se tornando um rio dentro de uma casa. Né? Foi o que eu falei. O filme ele tem tantos elementos, que ele é o típico filme que merecia um podcast só pra ele. É um típico filme que é pra ver, aí eu tenho que rever e anotar as coisas, sabe? Primeiro ver pra ver a trama do filme. Se você gostar continuar assistindo depois do início, depois das coisas que vão acontecendo, né? Porque ele vai fazendo as coisas ali meio experimental mesmo, né? Você acompanha o filme. Depois dá uma segunda visitada no filme,
visitar uma segunda vez para anotar os elementos. Até eu acho que ele é um filme riquíssimo para quem estuda cinema, para quem é apaixonado por cinema, né? Assim como eu, como você, Thiago, para você que esteja ouvindo, é um filme riquíssimo, que tem elementos de edição, tem elementos de direção, tem elementos... Claro que a gente já sabe que a atuação oriental, ainda mais a japonesa, ela tem um certo jeito. Eu acho que é muito para quem gosta de filmes japoneses, já estão habituados às atuações japonesas, né? Que é aquele muito, sabe? É muito um tom acima. Até em filmes de dramas que se vendem sérios, tem essa coisa um tom acima, né? Mas isso é característico das atuações japonesas. Falo isso porque assisti a vários filmes japoneses e todos eles têm esse tom acima, mas que não prejudica a trama de jeito algum. E ele tem essas singularidades dele, né, que não se vê nos filmes, né, como eu disse antes, elementos que ele mistura tantas coisas que uma única vez não é o suficiente. A menos que você queira ver, assim, quero ver pela trama, tô curioso para ver, mas se você quer estudar, é um filme que ele serve como base para algum tipo de estudo. Eu agradeço muito, Thiago, muito por ter me indicado esse filme, por ter insistido em assistir esse filme, porque eu acho que você tava assim, Rodrigo, eu tô assistindo o que eu sei que você vai gostar, porra! Sabe? Não, foi isso mesmo, mas... É isso mesmo aí, ó, a confirmação. Não, pô, não vou indicar filme que eu falo assim, pô, o Rodrigo vai odiar, cara. Eu indico esperando que você goste. Sim. Mas foi muito... Vai, fala. Não, isso mesmo. É um filme que pra ser estudado, de verdade. Então, de verdade. Vamos começar rapidinho, dar uma estudada. Eu queria com você discutir com você alguns temas que, como a gente tá, né, fica embriagado com os efeitos especiais, acaba não notando algumas coisas mais sutis que tem no filme e que eu acho que o tema do filme reside justamente nessas coisas que a gente acaba não percebendo. Eu acho que o tema do filme, em primeiro lugar, é a discrepância, né, a diferença das gerações, né, entre as gerações. Você tem a geração da tia que viveu a Segunda Guerra, né, que viveu um governo muito autoritário, principalmente em relação à mulher, em relação aos costumes, né, e uma geração que está, de certa maneira, alienada ao que aconteceu lá em 45, né? Uma das falas, na hora que tem o cinema mudo, é que quando estoura o cogumelo atômico, uma vira e fala assim, e parece algodão doce. Eita! Então, essa geração mais nova, né, não conseguia entender o quanto sofreu a geração da tia, a geração da mãe. Sim. E também, talvez, foi justamente com o controle americano lá no Japão, no pós-guerra, que mexeu muito com os costumes lá do país, a ponto de que agora você pode ter uma Fanta, pode ter uma Kung Fu, você pode ter uma Melody, você pode ter uma Gorgeous, você pode ter... Por aí vai, porque eu acho que naquela época, antes, era todo mundo homogêneo. Então esse daí era mais um ponto de embate entre essas duas gerações. E mais até isso, daí não sou eu que estou falando, isso daí foi o Rob St. Mary, do Projection Booth. Ele vai falar que o tema do filme é justamente a angústia de se tornar mulher, né? Crescer, casar, né? Você vê o lance da família, né? A família está sempre comentando questão de casamento, né? A professora de educação física está indo casar. E aí as garotas perguntam assim, você gosta dele? Ela fala assim, não, foi um casamento arranjado, porque até então, até 40 e qualquer coisa, era comum ter casamento arranjado.
o pai, né, que a mãe chegou a falecer, ele tá com uma nova esposa, e é engraçado que a visão que a Gorgeous tem da madrasta, né, que a madrasta está sempre com cachecol, e o cachecol sempre tem um vento soprando no cachecol, né, e ela está sempre em slow motion. É a ideia de que como é que é, né, ser esposa. A tia, ela tá naquela situação porque o noivo dela falou assim: me espere que eu vou voltar. E ele estava sendo convocado para a guerra. Ele acabou não voltando, acabou morrendo, mas a tia tá lá esperando por ele. Uhum. E então esses temas, essas angústias da mulher em crescer, casar, né, adotar a domesticidade, né, virar dona de casa, né, isso eu repito, foi o Rob St. Mary que falou que quando você casa, né, você vai virar uma dona de casa, a casa te devora. Eu acho que foi essa sacação que o Rob St. Mary teve, e falei assim, poxa, faz muito sentido. Né? Porque você lembra que o final, não vão querer dar spoiler, mas no final, quando você vai ter o encontro da Gorgeous com a madrasta, elas estão meio que em pé de igualdade, né? Então eu acho que foi esse o tema do filme, né? Eu acho que essa não apenas uma cisão entre as gerações, mas também essa questão da ansiedade que é gerada quando a garota está mais ou menos naquela idade que as garotas estão no filme. E que foi sonhado por uma garota de 11 anos, né? Sim. Eu acho que isso faz muito sentido, porque o filme ele pode parecer uma bagunça visual, né? Até por conta das experimentações que o diretor faz. Mas essas experimentações, junto com o que você acabou de falar, que é incrível, né? Eu não tinha tido essa sacada. Acho que eu fiquei muito preso por conta dessas experimentações, e a trama acabou se perdendo para mim, né? Que torna esse filme que ele é cultuado, ele é elogiado assim por muitos lugares que eu já vi. Falei, gente, que tanta coisa é essa que está acontecendo com esse filme para ter tanto elogio assim, para ter tantos seguidores, para ter blusas do gato, né? Mas é por conta disso, né? Esses elementos de experimentação da edição, dos efeitos visuais, da composição de cena, eu acho muito bom, muito boas. As cenas da Kung Fu são incríveis. Eu acho que ela preparava com um omelete, dando porrada no omelete. Eu vou pegar um omelete aqui, aí jogava o ovo pra cima, cortava o ovo com uma porrada. E da voadora. Da voadora. Eu vou aqui dar um beijo nele. Pá, dava uma voadora no cara antes de beijar, porque é incrível, né? A cena que ela é jogada pra fora da casa, incrível. Kung Fu é maravilhosa. Aliás, deveria, como você disse, ter um spin-off da Kung Fu, mas não teve, né? Porque não tem como. Mas foi um filme muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Tem mais alguma coisa ou a gente pode estar satisfeito com o que eu achei do filme? Vamos falar agora sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Thiago, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Gostaria de indicar um filme que tem... Deixa eu só ver onde é que é. Se chama Drama Cool Movie. E o filme é Red Post on Asher Street, do Sion Sono. É um novo filme dele. Ele lançou agora. Acho que foi dia 6. E eu estou apaixonado por esse filme. Assim, como todo filme do Sion Sono. Mas esse daí eu gostei muito. A história é a seguinte, né? Um diretor famoso, ele quer fazer um filme e quer privilegiar os atores amadores, né? Então ele abre as inscrições para o teste e várias pessoas se inscrevem, né? Uma garota recebe ônus no café,
e conta para uma amiga, que conta para várias outras pessoas. Aí um grupo de teatro amador inteiro se inscreve. O fã-clube oficial do diretor, né, que é o Kobayashi True Love Club. Né, 3 personagens que acabaram de passar por tragédias familiares. Né, uma perdeu o marido, outra perdeu o pai, outra perdeu a mãe. Né, e tantas outras pessoas, né, muito cativantes. Né. É uma linda homenagem que ele faz aos extras, né? Porque nem todas as atrizes que vão fazer o teste vão acabar entrando pro papel. Algumas vão acabar virando extra. E aí ele acaba valorizando todos esses personagens que no final das contas vão virar extra no filme do Kobayashi. Ele vai desenvolvendo a história de cada uma das personagens a ponto de que, assim, eu acho que ele só passa... que ele está sempre voltando, indo e voltando, né? Ele conta a história de uma das personagens, aí chega no dia do teste, aí depois volta para outro personagem, aí conta a história da personagem, vai pro dia do teste, aí volta. Ele só para de fazer isso, eu acho que na marca de 2 horas. O filme tem 2 horas e meia. E é maravilhoso, assim, você não sente o tempo passar, muito pelo contrário. Você queria, eu senti necessidade, eu queria que tivesse mais, que fosse mais longo para eu conhecer melhor os personagens, porque os personagens são tão bem construídos, tão apaixonantes, por assim dizer. Eu até me lembro de uma frase lá do que o Philip Seymour Hoffman vai falar em Cinédoc, Nova York, né, que temos quase 13 milhões de pessoas no mundo, né? Nenhuma dessas pessoas é um extra, né? Eles sempre são os personagens principais das suas próprias histórias, né? E a gente tem a obrigação de dar a eles o que eles têm direito, né? Não tem nenhum personagem que não seja absurdamente cativante, né? E a narrativa lembra como aquele famoso trecho daquele famoso livro do Machado, né? Que a narrativa é como os ébrios, né? Eles guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Né? Então, esse vem e vai da narrativa, que tudo gira em torno do dia D, que é esse dia do teste, né? Detalhando cada uma das personagens, é apaixonante. Assim, é o cuidado e o carinho que ele tem para apresentar esses personagens. É muito legal, muito legal. Eu gosto muito. E você, Rodrigo? Bem, eu fiquei interessado nesse filme, até porque Se um Sono, você me mostrou 2 filmes que eu gostei, né? Enfim, eu vou procurar sobre esse filme. Mais um para a lista. Então, essa semana eu assisti a um filme que lançou no Prime Video, né, no Amazon Prime, que é Vigiados. É um filme dirigido pelo estreante na direção Dave Franco, que é o irmão do James Franco, e que conta a história de um casal, né, que aluga uma casa em frente a uma praia, a um mar. E esse casal chama o irmão dele, do marido, né, que é um casal, um marido e uma mulher, do marido, e a namorada dele, que é sócia do marido no casal. E o filme ele começa aos poucos, ele deixa esse suspense se aflorando. O Dave Franco ele cria uma atmosfera muito boa, muito boa. Eu achei a direção dele é uma direção que vai te guiando aos poucos. Ele cria bem a atmosfera do filme, né? E segredos são revelados, coisas são reveladas, só que eles não estão sozinhos na casa, né? O filme trata de racismo, porque a namorada do irmão do marido, ela é do Oriente Médio, ela tem um nome do Oriente Médio. O cara, já no início, o cara não aluga para ela, porque ela tenta alugar, o cara não aluga para ela, depois ela tentar 6 vezes alugar, mas aluga para um cara branco, hétero, louro, né? E aluga a casa para ele, ela questiona isso, o porquê disso, ele fala que não lembra dela, né? Tem várias discussões legais, fala sobre conhecer com quem você dorme ao seu lado. Isso é muito interessante no filme, muito interessante mesmo. E tem um pequeno slasherzinho acontecendo no filme, né? Então,
já dei uma dica do que acontece. Falando em slasher, a gente podia fazer um feedbackzinho, Rodrigo, Claro. sobre o nosso episódio passado, principalmente umas coisas que a gente viu lá na página, que a gente sempre pergunta, né, quando a gente vai falar a gente fala do tema da semana, e a gente pergunta qual que é o filme dentro desse tema da semana, que é o favorito das pessoas. Mas nesse dia especial, assim, muita gente respondeu, né? O Leon Santos, ele sempre responde, ele sempre dá ótimas recomendações de filme. Eu já falei dele, assim, tipo, ele é um dos ouvintes mais fiéis do programa, assim, então, ó, Leon, valeu mais uma vez. Então vamos começar por ele, né? A gente perguntou qual é o slasher favorito, e aí ele falou que é o Tortura do Medo e o Massacre da Serra Elétrica. Você viu o Massacre da Serra Elétrica ou Tortura do Medo, Rodrigo? Não. O Massacre da Serra Elétrica eu vi, o Tortura do Medo não. Massacre da Serra Elétrica é maravilhoso. Oi? Não, é isso mesmo. O Massacre da Serra Elétrica é ótimo, como o Rodrigo falou. Tortura do Medo também é bom, o Rodrigo, se você quiser dar uma olhada. É do Michael Powell, que é o... A gente até falou de um filme dele aqui, que é o Idade da Reflexão, com James Mason. E é um filme que é foi um dos primeiros filmes a usar a técnica de primeira pessoa, assim, tipo, no caso do assassino, né? Eu vi um filme chamado Concerto Macabro, de 45, que a primeira cena do filme é o assassino matando alguém em primeira pessoa. Oh. Eu falei lá atrás que tinha sido Tortura do Medo, mas esse filme já tem isso, mas infelizmente ele nas outras cenas os assassinatos deixam de acontecer em primeira pessoa, como virou regra lá nos filmes de slasher. Quem também falou do Massacre da Serra Elétrica foi a Adriana Tinoco. Marcelo Tinoco falou do Halloween. Os dois têm um podcast e um site muito legal chamado Cultura Pop a Rigor. Então, quem quiser dar uma olhada, o site se chama culturapoprigor.com.br. Eles fazem crítica de filmes, de uns filmes que eu gosto bastante, assim, então, se você gosta dessas coisas que eu falo, você vai gostar desse site deles. Eles têm uma página no Facebook, conta no Twitter, tem conta no Instagram. Eles são muito legais, assim, eu acho que eu comecei agora a voltar a ouvir podcasts. Eu falei, né, eu escuto muito os três americanos que me influenciaram para fazer, né, que é o Projection Booth, que eu já falei dele hoje, o Faculty of Horror e o Talk Without Rhythm. Mas eu agora estou ampliando, gosto muito do podcast do Thiago, que é o Kinoglass, e o do Marcelo e da Adriana também são muito legais. É muito legal, eles têm um canal no YouTube também que é divertidíssimo. O Guilherme Queiroz falou de Hora do Pesadelo. O original. O original. Eu não vi o remake com... O remake não. Que bom. Mas eu acabei me empolgando porque eu gosto muito dos dois e gosto muito do trabalho que eles fazem, e acabei esquecendo de Halloween. O que você achou do Halloween? Então, do primeiro e o do Carpenter. Ó, vamos centrar bem, assim, o do primeiro e do Carpenter. não ter problema. Pra não falar do Rob Zombie, né? Não. Eu falo, mas eu até não desgosto muito do Rob Zombie, não, mas o do Carpenter é maravilhoso. Assim, o do Carpenter, eu gostei dele. É engraçado como a Jamie Lee Curtis já parecia ter a idade que ela tem agora lá atrás, né? Ela não envelheceu um dia, cara. Ela não envelheceu. E pra mim, assim, ela tinha uma cara de bruxa
Eu não sei. Não sei. Eu gosto muito de Jamie Lee Curtis. Muito mesmo. Muito. Eu tenho uma paixão platônica por essa mulher. E ela tá muito bem no filme, né? A direção dele, a primeira cena é incrível. Aquela primeira cena toda em primeira pessoa, né? É incrível aquela cena. E temos o imortal Mike Myers aí, né? Que tá até hoje assombrando as terras dos Estados Unidos, mas o cara não morre, né? Mas eu gostei do último filme lançado, do último filme dele, que lançou no cinema, de 2018, que tá no Amazon Prime. Eu gostei muito desse filme. Muito. Não foi dirigido pelo Carpenter, né? Mas é muito bom. E a trilha sonora também, clássica e composta pelo próprio diretor do filme, que é muito boa. Muito boa mesmo. Que fica na sua cabeça o tempo todo. Então é um ótimo slasher movie. Eu gostei muito do filme. O segundo, quando fui tentar partir pro segundo, consegui ver nem meia hora de filme. Eu desisti. E olha, pra eu desistir do filme, nossa, muito ruim. Agora, para terminar, o Matheus Freire, né, ele resolveu fugir dos personagens clássicos, então ele falou que os favoritos dele são Chamas da Vingança, Acampamento Sinistro e Maníaco. Eu vi nenhum dos três. Mas eu sei que... Não, assim, eu ia falar que eu não vi nenhum dos três, mas eu sei que você postou o Maníaco na página. E eu marquei lá o favorito para poder assistir. E o Acampamento Sinistro vai vir amanhã. Isso é bom, hein? É engraçado que, assim, as sensibilidades do Matheus se aproximam demais da minha, porque esses também são meus... Assim, eu não vi Chamas da Vingança, mas Acampamento Sinistro e Maníaco são os meus favoritos. Assim, Acampamento Sinistro tem o melhor revelação do vilão que tem, assim. Opa! Eu gosto disso, hein? Mas é muito legal, muito legal. Ambos são muito bons, assim. A Patrícia Antonucci falou, bem que vocês poderiam fazer um texto falando. Então a gente, em vez de fazer um texto, a gente está fazendo aqui. A gente leu aqui os comentários. Eu já falei os meus slashers favoritos. Agora eu pergunto. Então, Rodrigo, diz aí pra gente, qual é o seu filme de slasher favorito? Eita, me singularizou. Aí me complica. Não, pode falar demais. Pode falar dos outros. Pode falar mais de um. Eu falei de dois, então... Eu gosto muito da franquia Pânico. Gosto muito da franquia Pânico. Eu me divirto assistindo aos filmes, porque eu gosto desse negócio de descobrir quem é um assassino. Gosto muito. Gosto muito de descobrir quem é um assassino, porque isso mexe com... quem será? Quem é que tá matando? E vem aquela revelação. Você fala, ou que bosta, ou caraca, que surpresa. Essa expectativa de, pô, que bosta esse aí? Né? Ou, pô, que legal. O quarto filme do Pânico me deu muito isso. Que bosta. Os outros nem tanto. Os outros eu, caraca, que legal, que bom. E um outro filme que ele é pouco comentado, mas que foi lançado recentemente e eu gosto muito, é o Terror nos Bastidores. Que... Já viu, Thiago, o Terror nos Bastidores? Cara, eu gosto bastante. É um meta-slasher, né? É mais até do que um meta-slasher, né? Porque é um filme que não apenas ele conversa, ele analisa os elementos do slasher, mas também ele fala até sobre a questão do cinema, né? Ele tem um quê de Last Action Hero, né? O último grande herói, né? Mas é muito legal, assim, esse filme. Tem até um especialista em slasher movie dentro do filme. É um barato, eu gosto. O cara é especialista em filme de terror e é a primeira a morrer no filme. Mas é muito bom isso. É muito bom. Né? Porque eles têm eles entram no filme e têm a ciência de que estão no filme. Quer dizer, os personagens que entram no filme, né? Não, os os personagens não sabem, né? Mas é muito bom mesmo. Eu gosto muito. Foi uma grata surpresa. Tem a irmã a irmã da Vera Farmiga, né, Tyson, e a Malin Ackerman. Ambas estão bem no filme de papel e mãe e filha. Gosto bastante.
Então esse daí foi o nosso feedback. A gente agradece demais todo mundo que vai lá na página, comenta, né? Esse episódio a gente falou sobre isso daí naquela pergunta que a gente faz, mas no próprio post do episódio passado, nossa, teve um monte de gente comentando, foi um barato, assim, eu gostei demais. Então, gente, por favor, quem puder, continue assim, porque ficou muito legal. Mas e sobre os filmes? Você acabou não podendo vir na semana passada, mas você gostou tanto do Noite do Terror quanto do Comunhão? Então, o Noite do Terror eu gostei, sim. Eu achei um bom slasher, né? Até um pouco mais... um slasher mais paradinho, digamos assim. Né? Mas ele é bom. Eu gostei bastante dele. Gostei bastante porque é um intruso que não é percebido. E eu achei isso muito... Além de ser assustador, porque me lembrou Parasita. Mentira, não me lembrou Parasita. Tirando que ele matava todo mundo? Tirando que ele mata todo mundo, né? É bom mesmo. Eu gostei bastante. Assisti ao remake. Por que eu fiz isso? Qual dos dois? Com a que faz a de óculos. A que faz Casamento Grego. Que ela faz a governanta, a dona da casa. O de 2006? Isso. Tá. Aliás, a governanta da casa do filme original é excelente. Eu fiquei apaixonado por aquela mulher com batom de um lado só. E tem cachaça na casa inteira. Eu falei, porra, essa mulher tem que não. Porque a mulher tem cachaça na casa inteira. Eu falei, ela não vai tirar a cachaça daí de dentro. Aí quando ela abre assim, uma cachaça. E tira a cachaça de lá de dentro. Eu falei, eita, essa é a retada. Mas gostei bastante. O remake eu achei meio... Eles quiseram dar uma explicação sobre o assassino que eu achei completamente dispensável. Não precisa. É aquilo. A gente não precisa saber quem é aquele cara. Assim como não precisa saber o que o Michael Myers ficou fazendo enquanto ele estava lá no hospital, né, psiquiátrico, que o Rob Zombie fez, né, nesses anos, lá no meados da primeira década tinha esse troço, vamos explicar o assassino, não importa. Não precisa, sabe? Assim, a gente tem o Fred Krueger que foi explicado, né, assim, no remake então foi muito explicado do porquê que ele voltou para se vingar. Às vezes a gente não precisa saber disso. Tá bom desse jeito que a gente tá vendo, sabe? Além de alongar o filme, porque o filme fica maior, fica uma coisa desnecessária jogada, né? O Comunhão eu achei pesado. Achei pesadinho, porque eu não queria dar spoiler, porque esse filme a menina, ela tá muito bem. É outra também que não fez muita coisa depois, fez quase nada, e eu queria ver mais dela porque ela brilha no filme, brilha. Mas as coisas que vão acontecendo no filme, ele te leva a um caminho tipo de primeiro da religião, né? Porque a primeira coisa que acontece e a última são dentro da igreja, né? Então mostra que a igreja esconde, a leitura que eu fiz, né? A igreja esconde tantas coisas acontecem dentro de uma igreja que são escondidas, porque eu vi um certo interesse do padre na menina que morreu primeiro. Eu posso ter lido errado, posso ter visto uma coisa errada, mas eu vi um certo interesse. E que a mãe acobertava. A preferência, eu acho que também a preferência de um filho ao outro também é mostrada no filme, porque a mãe não ligava pra Alice. Não ligava. Tipo, você vai fazer as coisas pra mim, enquanto a outra estava se tornando uma princesa, sabe? E que me colocou muitas dúvidas por conta daquela cena final. É um filme que usa bem esse elemento da dúvida. Ele utiliza bem esse elemento da dúvida, né? Tem essa coisa da fé, essa coisa tem a família se intrometendo, tem o ódio de uma personagem que deveria amar, cuidar pela Alice,
Então ele vai trabalhando bem esses elementos. Foram 2 filmes bons para ser assistido. Eu tava me preparando também, vi os outros slashers, né, no decorrer da semana, e foram 2 bons filmes. Eu gostei bastante. E gostei bastante do programa também, do podcast. Consegui ouvir a outra metade. Minha internet aqui em casa já era, babou. Wi-Fi, eu fico só com o meu 4G. Meu 4G às vezes não tá funcionando. Aí eu tenho que ir lá, lá na escola que eu consigo escutar, que lá tem Wi-Fi. Mas é isso. Gostei bastante. Antes de a gente terminar, eu queria só dar um aviso pro pessoal que assim, a gente está disponível em várias plataformas, né? A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Podchaser, tá no Apple Podcast, tá no Google Podcast, tá em um monte de lugar. E também tá no Spreaker, porque é o Spreaker que armazena o nosso programa. E lá, se você ouvir lá, vocês vão, a partir, eu acho que do penúltimo, lá do que a gente fez, do K-Horror, a gente separou por minutagem. Então, se você viu um episódio nosso, fala assim, não, é muito longo para mim, não vou poder. Então, lá é dividido por capítulos. Então, você pode ouvir, por exemplo, você começou a escutar, aí teve que parar para fazer alguma coisa. Aí você parou exatamente no ponto lá que a gente vai falar do Tem na Netflix. Então você pode voltar direto. Você escuta no Spreaker, você pode voltar direto. Ou então você pode falar assim, não quero saber o que eles estão achando do Uninvited, do Solar das Almas Perdidas, quero ir direto pro House. Você pode ir direto pro House lá. Você vai. Não, eu só quero escutar a música de encerramento. Você pode só querer escutar a música de encerramento, não tem problema. Então tá lá separadinho por quadro. Então, quem quiser escutar, dá uma olhada lá no Spreaker, que a gente fez isso. A gente também vai começar a colocar nossos episódios lá no YouTube. Eu botei a gente vai... Na semana a gente já está colocando os primeiros, a gente vai colocando até equilibrar, até chegar, até alcançar. A gente vai colocando direto até chegar lá no programa que vai ser o da semana. Mas a gente já está programando para colocar lá no YouTube. Eu não sei como é que funciona o do Facebook, mas eu vou, ao longo dessa semana, eu vou tentando ver como faz. Então eu estou ouvindo vídeo podcast, é isso mesmo? Podcast vídeo? Você pode, tá lá no YouTube. O canal, você procura lá, podcast.cego. Se eu não muito me engano, a gente vai estar no episódio 4, quando a gente falou de sociedade distópica. Mas é isso. Gostei bastante dessa surpresa do YouTube. O YouTube é bom que tem mais gente ouvindo. Então. É ótimo. Então, Thiago, você tem algum meio de contato? Então, além do canal no YouTube, você pode me encontrar no Twitter, que é Thiago Miranda 79, ou então no Letterboxd, que é Thiago B. Miranda. E você? Eu tenho o meu Instagram, né, que é o Metida Crítico, lá metido com TH, que eu boto algumas coisinhas lá. E tem o meu pessoal, que é o Drigo Damascê. Eu não possuo Twitter porque eu não sei mexer no Twitter. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar a nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Estrada do Guerengue, eu sou o Rodrigo. E da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E este foi o podcast Ponto Cego. Nobody
Great Scott. You believe the place is haunted.